Desde domingo, e sempre que há uma oportunidade, o Bolsonaro faz a mesma coisa, ele recorda o atentado que sofreu em 2018 e ressuscita o vínculo do autor da facada, o Adélio Bispo, com o PSOL. Acha que esse tipo de discurso do presidente ele perdeu o prazo de validade, ele não tem mais efeito? Como é que você enxerga a tentativa do Bolsonaro de ressuscitar sempre esse episódio como uma evidência de que a esquerda patrocina a violência? Isso serve, Josias, apenas para a pequena bolha de fanáticos que está em torno do presidente. Todo mundo sabe que quando o Bolsonaro sofreu aquele atentado, o PSOL e todos os partidos de esquerda prontamente se manifestaram contra a violência política. Imediatamente nós soltamos uma nota, nos solidarizando com Jair Bolsonaro, pedindo investigações rigorosas em torno daquele caso. Depois nós descobrimos que durante 2 anos, quase uma década atrás, o Adélio chegou a ser filiado ao PSOL, ninguém sabe muito bem quem filiou, nem quando ele se desfiliou do partido. Então não há nenhuma relação entre aquele atentado e a esquerda. E a esquerda reagiu prontamente. Agora, você sabe, Josias, quantas vezes o Bolsonaro se manifestou se solidarizando com o PSOL em relação a Marielle Franco, ou o Flávio Bolsonaro, ou ainda o Carlos Bolsonaro? Nenhuma vez. Nunca a família Bolsonaro se manifestou se solidarizando ao partido ou à família da Marielle Franco. Essa é a diferença de tratamento. Então, eu acho que esse processo ele só mobiliza, esse episódio ele só mobiliza a base mais fanática do bolsonarismo. Nós que acompanhamos as notícias sabemos que o Bolsonaro não recorreu da condenação que o Adélio sofreu. Portanto, o Bolsonaro reconheceu que se tratou de um crime sem mandante, de um crime cometido por uma pessoa com distúrbios mentais, que, portanto, não tem nenhuma relação com a esquerda. Ele sequer recorreu à decisão da justiça em relação à condenação do Adélio. Então, é um mecanismo que o Bolsonaro busca utilizar, mas eu concordo sim, José, acho que cada vez tem menos efeito, porque está muito evidente que não há nenhuma relação daquele atentado com qualquer oponente político do Bolsonaro, enquanto ele o tempo inteiro segue estimulando a violência política. Eu acho muito importante que a imprensa, que as instituições, que parte da sociedade civil organizada, como a OAB, a CNBB, a ABI, entidades que representam diferentes setores da sociedade brasileira, possam se manifestar muito fortemente contra a violência política, que se tornou uma prática corriqueira no Brasil e que pode nos levar a um episódio muito mais trágico do que aquele que os Estados Unidos viveram recentemente com a invasão do Capitólio, quando morreram 5 pessoas a partir do estímulo ou do habito de cachorro do Donald Trump em relação à sua base de fanáticos. Outro episódio, Juliano, que o presidente Bolsonaro e os seus filhos utilizaram, e vem utilizando desde domingo, eles mencionam um comentário feito pelo ex-presidente Lula, num comício lá em Diadema, em que o presidente agradeceu a um militante do PT, um ex-vereador, que empurrou ali um crítico do petismo, que estava ali de frente do Instituto Lula, e um fato conhecido, muito noticiado, a pessoa bateu com a cabeça num para-choque de caminhão, quase morreu, e está sendo processado por tentativa de homicídio. O Lula elogiou, agradeceu a este militante do PT. E isso tem sido explorado pelo Bolsonaro e seus filhos. Você acha que esse tipo de comentário do ex-presidente Lula é inadequado nessa conjuntura que a gente está vivendo? Foi um erro do Lula? Josias, minha avaliação é que nós temos que condenar sempre qualquer forma de violência política, tá? Eu, de fato, não conheço os detalhes desse processo que envolve esse militante do PT e o empresário que estava lá na frente do Instituto Lula, então não posso falar dos detalhes do processo porque não acompanhei e não tenho informação. Seja como for, eu acho que o momento pede que todas as lideranças, e o presidente Lula tem feito isso sempre que possível, que todas as lideranças condenem a violência política em suas mais diversas formas. Então, acho que, nesse momento, nós temos que todos nós nos mobilizarmos nesse sentido. Então, não só cobrando das instituições, mas também reafirmando o nosso compromisso. Quem conhece a trajetória do ex-presidente Lula sabe que é um homem de paz, sabe que é um homem que governou respeitando as prerrogativas e os direitos da oposição, né? Eu vi, inclusive, uma manifestação nas redes sociais ontem muito interessante. Não se deve culpar a polarização política pela violência política. O Brasil viveu numa polarização entre o PT e o PSDB por mais de 20 anos.
eleição de 94, de 98, de 2002, de 2006, de 2010, de 2014. Veja, foram ao todo 20 anos de polarização entre PSDB e PT, e nós jamais vimos uma escalada da violência política como essa que nós estamos vendo agora. Então, eu acho que nós não podemos culpar a polarização política e, obviamente, temos todos nós que reafirmarmos o compromisso contra a violência política, venha de onde venha, embora nesse caso seja impossível criar uma falsa simetria entre a violência que é estimulada pelo Bolsonaro e qualquer tipo de violência que possa partir de casos isolados de militantes de esquerda, porque, por uma razão simples, não há nenhum dirigente de esquerda, nem eu, nem o presidente Lula, nem os presidentes dos demais partidos, estimulando a sua militância a atacar bolsonaristas na rua, a metralhar bolsonaristas, a jogar granada em bolsonaristas, em agredir bolsonaristas. Então, eu acho que não é possível fazer a simetria, mas concordo que é necessário, nesse momento, que todos nós tenhamos muita firmeza em condenar a violência política.